Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Aleluia. Cadê o salvo? Pode dar glória a Deus aí. Deus é fiel. Nós estamos felizes porque Deus, Ele tem grandes promessas nas nossas vidas. Amém. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que vieram aqui nesta noite. Deus seja louvado nesta noite pela vida de cada um que está aqui, pelo casal que nos visita aqui nesta noite, a cada um que nos visita. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, pela vida do pastor Haroldo, que está na direção desse culto de quarta-feira, a pastora Sumara, que não está aqui, e nem o pastor Rony, mas sempre nos concede o altar aqui para nós estar ministrando a palavra do Senhor. Para a gente que vai ministrar é grande responsabilidade. Quando a gente vai trazer uma palavra para a igreja, que somos cada um de nós, há uma preocupação muito grande. E o que falar? Porque a gente não está aqui para falar nada de nós mesmos. E a gente fica com um anseio muito grande dentro de nós. Mas Deus, Ele é fiel nas nossas vidas. Sempre tem uma palavra para nós. Deus sempre, Ele está conosco e nos ajuda. E eu preciso da ajuda dEle aqui nessa noite. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Que nesta noite eu possa ministrar aquilo que não está, não no meu coração, mas no coração de Deus, para o teu coração nessa noite. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé, em nome de Jesus, você que pode, e abrir a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Glória a Deus. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós ganhamos mais tempo, vamos ler a partir do verso 3. Aleluia. Todos encontraram? Vamos ler a palavra do Senhor. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Dura é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Verso 9. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Verso de número 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Amém? Glória a Deus. O texto é meio longo e nós não podemos perder muito tempo aqui. Louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nos dá a oportunidade de poder ouvir a palavra dele nesta noite. Você que quiser pode tomar o seu assento e ficar à vontade. Querido, a palavra de Deus que nós lemos neste momento, ela está relatando a conversão de um homem que, biblicamente falando, foi um dos maiores missionários da época, o apóstolo Saulo, e depois tendo seu nome mudado para Paulo, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, a quem o Senhor Jesus encarregou o compromisso de
levar a sua palavra. Mas só que quando nós lemos esta palavra, nós entendemos que a história de Paulo, ela não começa no capítulo 9. Porque Paulo aqui, ele é uma consequência daquilo que está acontecendo anteriormente. Quando nós lemos o texto aqui, do capítulo 9, nós entendemos que Paulo aqui, ele está sendo pego de surpresa pelo Senhor. A Bíblia diz, no livro de Lucas, no capítulo 29, no capítulo 24, no versículo 49, o Senhor, e antes de ser levado aos céus, junto com os seus discípulos, ele deixa uma palavra ali naquele momento, dizendo: eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A Bíblia diz então, a palavra do Senhor disse que, conforme o dito do Senhor, assim fizeram os apóstolos, foram para Jerusalém e lá ficaram. A palavra do Senhor também disse, no livro de Atos, capítulo 2, aonde acontece um dos maiores movimentos na igreja primitiva. Livro de Atos, capítulo de número 2, versículo 1, a Bíblia diz: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um vento veementemente impetuoso e encheu toda a casa, e todos que ali estavam, aleluia, sentados, foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, a quais repousaram sobre a cabeça de cada um deles. Aleluia. Diz a palavra do Senhor que naquele momento, aleluia, foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. E a Bíblia diz então que eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia. A partir daquele momento, que aqueles 12 homens, repartidos ali, que estavam separados pelo Senhor, para levar, para ter o compromisso com a palavra de Deus, juntamente com os outros irmãos que ali estavam. A Bíblia diz que é 120 que estavam na casa. Todos foram cheios do Espírito Santo. A partir daquele momento, vai acontecer algo extraordinário dentro de Jerusalém. Algo ainda não visto em toda a terra. Ou seja, naquela época, eles já tinham visto Jesus curar, Jesus libertar, curar, ressuscitar mortos. Mas agora sobre a vida daqueles homens, tinha repousado o Espírito Santo de Deus. A virtude de Deus estava sobre a vida deles. A Bíblia diz então que eles começam a pregar o Evangelho do Senhor. Começa a pregar o Evangelho, começa a falar das maravilhas que o Senhor Jesus tinha realizado na vida deles. A Bíblia diz então que começa a crescer, a igreja vai crescer, os discípulos, aleluia, e o missionário, a palavra de Deus surge uma percepção. Foi igreja primitiva naquele lugar. Olha para essa palavra, eu entendo que os melhores missionários, os melhores cantores, os melhores ainda não chegam à igreja. Com a palavra eu vejo que ainda os melhores que Deus tem para usar nessa terra não estão aqui dentro, estão lá fora, estão nas drogas, na bebida, na proibição, fazendo aquilo que é
E não compromisso da minha parte, da sua parte, em levar a palavra de Deus, porque é isso que está acontecendo aqui. Aqueles homens, ao receber, aleluias, a palavra do Senhor, eles começam a fazer algo ainda não visto em toda a terra, e por causa dessa perseguição que está acontecendo aqui no capítulo 9, é que vai acontecer a conversão de um dos maiores missionários visto pela Bíblia até hoje, o apóstolo Paulo. É por isso que eu estou dizendo, se eu e você não tomamos o compromisso de levar a palavra de Deus, a ponto de as pessoas olhar para nós, de nós sermos perseguidos, é neste momento que vai começar a aparecer os vasos escolhidos que Deus tem aí fora. Você pode aplaudir a Deus por isso? Quando nós começarmos verdadeiramente, aleluia, a levar a palavra de Deus, sem medo, sem recuar, você vai ver começar, aleluia, a chegar pessoas dentro da igreja, que você pensa, esse aí não prestava, não dava para nada, mas esse para Jesus é um vaso escolhido, porque o Senhor, Ele não olha para o homem como eu e você olha. Aparentemente, Paulo era um perseguidor sim, mas para o Senhor, ele era um vaso escolhido, era um vaso escolhido. Ele estava fazendo algo que estava desagradando aparentemente a igreja, mas para Deus ele tinha grande valor. É claro que ele ia pagar o seu preço por perseguir a igreja do Senhor, porque ninguém que persegue a igreja de Cristo fica ileso. Ou o Senhor pega para usar, o Senhor, Ele pega o camarada e amassa ele. Ou Jesus, Ele resgata para ele, ou Ele arranca do caminho, porque na frente de Deus, ninguém pode parar a obra do Senhor. Ninguém vai conseguir parar essa obra. E a palavra de Deus nos disse que o apóstolo Paulo, ao ver esse movimento todinho, ele vai até o seu mestre Gamaliel, e ele vai lá então e pede cartas para Damasco. A intenção de Paulo, porque ele já tinha perseguido a igreja em Jerusalém, Estevão já tinha sido morto, apredejado, e os cristãos tinham sido espalhados. Só que Paulo não sabia que ele estava contribuindo para a obra missionária. Quando ele apertou a igreja em Jerusalém, foi aí que começou a ser espalhado mais e mais a palavra do Senhor, porque os discípulos se espalharam, foram para um lado, outro para o outro, e a Bíblia diz que aonde eles iam, eles falavam do Senhor, e a igreja aumentava e aumentava e crescia, incessantemente. A Bíblia diz então que Paulo, ele pega as cartas, na intenção dele, era ir para Damasco, trazer de lá os homens, as mulheres presas, e encarcerar todo mundo. Sabe que eu vejo Paulo aqui? Quem já morou na roça sabe, quando a gente vai pegar um boi no laço, a gente amarra o laço no estrocedor, você amarra o laço, monta no cavalo, e você vai correr atrás do boi, para pegar o boi no meio do pasto, e você corre atrás e laça, lá no meio do mato mesmo, você amarra, joga no chão, se for preciso de curar, a gente cura, faz o que tiver que ser feito e depois a gente solta. Quem já trabalhou no mato sabe como é que esse trem funciona. Você não leva gado lá no curral, você pega no meio do mato, é lá mesmo que a gente faz o trabalho. E o apóstolo Paulo aqui, sem saber, na intenção dele, que ele ia chegar lá em Damasco e ia fazer uma ruada, só que ele não sabia que no caminho dele tinha um laço armado para pregar ele. Lá de cima, o Senhor Jesus estava de olho nele. Eu vou esperar ele chegar bem perto, porque o vaqueiro, ele sabe a hora certa que ele vai jogar o laço. E Jesus ficou só olhando. A Bíblia diz que de Damasco até Jerusalém, de cavalo daria 4 dias de viagem, cerca de 240 quilômetros. Esta foi a distância que Paulo viajou
para ser alcançado pelo Senhor. 240 quilômetros ele percorreu de cavalos. E a Bíblia diz, quando ele vai chegando perto de Jerusalém, ele é surpreendido. Surpreendido por algo que ele nunca tinha visto na vida dele. E meu irmão, não tem ninguém que encontra com Jesus verdadeiramente. Não tem ninguém que consegue contemplar a presença de Deus que fica em pé. E é isso que acontece com Paulo. Paulo está indo na sua cavalgadura, montado no seu cavalo, e de repente a Bíblia diz que uma luz o cerca, um resplendor do céu, uma luz a qual ele nunca tinha visto antes, uma luz a qual ele nunca tinha colocado os olhos. E quando aquela luz cerca Paulo, a Bíblia diz então que ele cai do cavalo. Ele cai do cavalo. Aqui começa o processo na vida de Paulo. Eu nunca vi ninguém, geralmente, o apóstolo Pedro, acho que levou uns 3 anos e meio por aí para o Senhor converter ele, para ele entender o propósito que Deus tinha na vida dele. Porém que na vida do apóstolo Paulo, isso acontece com 3 dias. 3 dias foi o suficiente para Paulo encontrar com o Senhor e entender o propósito que Deus tinha na vida dele. 3 dias foi o suficiente para o Senhor mudar a mentalidade deste homem, para fazer dele um novo homem. Olhando para você e para mim, nós estamos muito atrasados, hein? Olhando para nós, a obra que Jesus tem na minha e na tua vida está muito atrasada. E eu creio que nesta noite Jesus, Ele nos trouxe nós aqui em vão. Você não entrou aqui por acaso. Você veio aqui porque o Senhor, Ele tem uma palavra para a sua vida. Ele está dizendo para mim e para você, é tempo de nós termos esse encontro real com Jesus, que está acontecendo aqui na vida do apóstolo Paulo. Só que o Senhor, Ele antes de fazer algo na minha e na sua vida, escolhido você é. Tem gente que está escolhida aqui dentro e ainda não entendeu o propósito. E tem gente lá fora que sabe que é escolhido, só que ainda não foi alcançado. A vida do apóstolo Paulo era assim. Ele nem sabia que estava sendo escolhido, mas era escolhido. E algo que me chama a atenção, Jesus, antes de trabalhar, antes de nos encher, de nos levar no propósito que Ele tem, primeiramente Ele tem que nos amassar. Primeiramente Jesus, Ele tem que mostrar verdadeiramente para mim e para você quem é verdadeiramente a pessoa a qual você vai a partir de agora começar a servir. Porque o apóstolo Paulo até então, ele servia homem. Ele estava seguindo uma mentalidade. Era um homem dotado sim de muita sabedoria. Só que ele não tinha intimidade com o Senhor, que é algo totalmente diferente. Você conhecer a Bíblia é uma coisa, agora você ter relacionamento com Deus é outra coisa totalmente diferente. E pela obra que o Senhor tinha na vida dele, o Senhor precisava ter um relacionamento com ele. Primeiro, quando ele cai no chão, aqui para mim e para você, o Senhor estava amassando Paulo. Ele cai no cavalo. Imagina para você ver a vergonha que Paulo não deve ter passado naquele momento, porque ele estava ali na frente, dizendo assim, olha, eu que estou aqui na frente, eu que comando, e de repente ele está no chão, cheio de poeira. Dá para você imaginar isso aqui? Paulo, na sua intenção, dizer agora não, eu vou chegar lá e vou fazer uma arruaça. Só que agora ele está no chão, e mais do que isso, está cego. Ao cair do cavalo, o resplendor que o cercou, ele fica cego. Só que algo que me chama a atenção, entenda isso aqui nessa noite, quando Deus, Ele nos escolhe, Deus, Ele precisa, como eu disse, Ele precisa ter um relacionamento comigo e com você. Quantos de nós que ainda não ouvimos a voz de Deus?
ou já ouvimos a voz do Senhor e não entendemos o propósito que Ele tem. A palavra de Deus diz então que quando ele cai, ele ouve uma voz que está falando com ele. Eu quero entender aqui, que para Paulo, aquilo ali foi motivo de ele ficar trêmulo, foi motivo dele começar a parar e pensar no que estava acontecendo com ele. Só que algo que me chama a atenção, que ele ouve a voz. Depois que ele cai, o Senhor fala. Ele pergunta. Ele ouve uma voz que fala com ele. E ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sabe o que eu entendo? O Senhor, antes de nos enviar, Ele precisa ter um relacionamento com nós. E Deus não ia enviar Saulo de qualquer maneira. Para a obra que o Senhor tinha na vida dele, Deus precisava ter um relacionamento profundo com Saulo. Independente da gente ter um relacionamento, uma obra maior ou menor, de receber dons maiores ou menores diante de Deus, é preciso ter um relacionamento com o Senhor. Saber discernir a voz que está falando conosco. Quantos ainda não sabem, ou ainda não entendem a voz do Espírito Santo? Mas nesta noite o Senhor está aqui, abrindo o meu e seu ouvido, para que nós possamos entender a voz do Espírito Santo, que fala comigo e com você nessa noite. Aleluia. A Bíblia diz então que quando ele ouve a voz, ele pergunta: quem está falando comigo? E o Senhor então responde: eu sou Jesus. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é para ti, Saulo. Dura coisa é para ti recalcitar contra os agrilhões. Dura coisa é para algum homem ou para uma mulher tentar intervir na obra de Deus. Dura coisa é para uma pessoa tentar parar a obra que o Senhor tem na terra. O Senhor disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não há ninguém que vai parar a obra do Senhor na terra. Sabe que eu entendo nos dias que nós estamos vivendo? Nós estamos aqui falando de encontro com Deus. Aqui é um encontro com Deus. E é preciso sim ter esse encontro real com o Senhor. Sabe por quê? Nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. E quem não tiver, aleluia, próximo do Senhor verdadeiramente, não vai suportar as aflições que está por vir nessa terra. A obra, ela não vai ficar como está. Não que ela vai parar. Só que você e eu temos que estar preparados. Temos que estar preparados todo o tempo. Porque a qualquer momento pode surgir o que está acontecendo aqui no livro de Atos, capítulo 9, aonde a igreja está sendo perseguida. Hoje nós vivemos o evangelho assim, muito light, muito tranquilo, e muitas vezes nós ainda não damos valor real. Nós entramos e saímos. Talvez essa seja o motivo da igreja estar tão percebida, aonde a gente não busca mais o Senhor com frequência, aonde a gente já não chora mais com Deus, porque a igreja primitiva na época era uma igreja que estava orando, buscando a Deus, porque eles viviam perseguições todo dia e toda hora. Uma hora que ele estava na cadeia, outra hora estava fora. Quando não estava fora, estava sendo tomando pedrada. Para você pensar, imagine a situação que o evangelho chegou até você e até a mim. Não foi fácil para eles, não foi fácil. Não foi fácil. E hoje nós queremos levar um evangelho muito fácil. O evangelho do Senhor, ele traz sobre nós responsabilidade, ele traz dor, talvez até sangue. O evangelho, ele foi construído como sangue, e o primeiro derramado foi o sangue do Senhor Jesus.
O primeiro derramado foi o sangue de Jesus, lá na cruz do Calvário. O primeiro sangue, para que essa igreja estivesse em pé, foi o sangue de Jesus que foi derramado, lá na cruz do Calvário, pela minha e pela sua vida. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Antes de nós já tivéssemos existido, Jesus já tinha derramado o sangue dele, dizendo: eu tenho um vaso escolhido, daqui a 2000 e poucos anos, vai surgir crentes, e eu já estou comprando eles com meu sangue precioso. Evangelho, irmão, não é coisa fácil. Se a gente vê evangelho por aí, fácil, é evangelho de balela, porque o evangelho genuíno, ele traz para nós perseguição, ele traz dor, ele traz calúnia. O inimigo, ele veste pesado na igreja que tem compromisso com o Senhor. A árvore que não leva pedrada é porque ela não tem fruto. A árvore que não toma pedrada porque não tem fruto, não está fazendo a vontade de Deus. Porque a igreja que faz a vontade do Senhor, ela é perseguida sim. Só que dentro dessa perseguição é que saem os vasos aprovados para o Senhor. É dentro dessa luta é que saem os maiores pregadores, os maiores cantores. São homens e mulheres que são, aleluia, alcançados no fogo do Espírito Santo. O evangelho que não tem a marca de Cristo, que não tem o fogo do Espírito Santo, não é o evangelho da igreja que Jesus fundou em Atos dos Apóstolos. Uma igreja completa, uma igreja completa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Algo que me chama a atenção, que quando Paulo está no chão, por isso que eu disse para você, talvez para nós, para mim que já estou 8 anos convertido, ainda não entendemos ainda a obra que o Senhor tem na nossa vida. Às vezes Jesus, ele fala algo com nós não entendemos. A Bíblia diz que Paulo, ele está lá no chão, ele entende, e o Senhor, e ele já vai perguntar: quem és, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Ele entende, porque ele sabia que ele estava perseguindo a Jesus, e agora ele está ouvindo a voz dele, não em carne, mas em espírito, e ele sabia que era ele. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor deseja que eu faça? O que o Senhor quer da minha vida? E às vezes nós estamos na casa de Deus tempos e tempos, e ainda não chegamos diante de Deus para falar com o Senhor, porque cada um de nós que estamos aqui temos um chamado. Dizer: Senhor, qual é o meu chamado que o Senhor tem na minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Muitas vezes nós pensamos até em desistir e voltar atrás. Muitas vezes nós queremos largar a obra que Jesus tem na nossa vida e recuar, e voltar lá para o mundo. Muitas vezes nós preferimos estar lá fora do que estar aqui dentro. Muitas vezes nós não alegramos na salvação recebida por Cristo, porque o mundo, ele é muito prazeroso, e quem já veio do mundo, quem já esteve lá no mundo, tem que tomar muito cuidado, porque a nossa tendência de voltar para trás é muito grande. E uma vez que nós entregamos a nossa vida no altar do Senhor, a nossa luta, a nossa perseguição, ela vai ser bem maior. Porque agora, o inimigo antes não estava nem aí para você. Só que agora, Deus, ele tem uma obra na sua vida. Deus, ele tem uma obra na sua vida. E se você está aqui, está sendo perseguido, como foi dito aqui no final de semana, dá glória a Deus, porque você está no caminho certo. Satanás não vai perseguir quem está no mundo, meu irmão. Quem está se drogando, prostituindo, roubando, matando, ele não está nem aí.
Mas quando nós viemos para a presença do Senhor, aí sim Ele vai começar a investir na nossa vida, para tentar parar a obra que Deus tem na minha e na sua vida. Mas a ordem de Deus essa noite para mim e para você é para nós levantarmos a nossa cabeça, porque perto está o Senhor, próximo está os tempos, está findando. A ordem de Deus para nós é para continuar, mesmo que isso venha a ser causar dor, perseguição na nossa vida. Não volte atrás, continue, persevere. Você é um vaso escolhido de Deus. Talvez Deus ainda não está te usando, mas Ele vai usar você nessa terra. Talvez você ainda está parado, mas o Senhor nessa noite, Ele vai engessar uma injeção de ânimo de você neste lugar nessa noite. É só você abrir seu coração e dizer: Senhor, eu estou aqui, o que o Senhor quer que eu faça? Se disponibiliza. Só que muitas vezes nós fechamos. Mas a ordem de Deus nessa noite para mim e para você é para avançar, é para marchar, é para fazer a obra de Deus, é para nós levarmos a palavra do Senhor. A ordem de Deus nessa noite, aleluia, para a igreja, para o Outgod que está aqui, aleluia, é para nós evangelizar os povos, é para nós falarmos àqueles que estão lá fora. Não é tempo da igreja calar-se, é tempo de nós abrirmos a nossa boca e falar do Evangelho, falar do amor do Senhor. Aleluia. Capítulo 9. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Algo que me chama a atenção, que 3 dias ele fica. Ele estava cego, ele não come e não bebe. Você sabe que eu me entendo hoje, quantos que querem levar uma vida com Deus, não quer ter propósito com Deus. Quantos quer ser um missionário, ser um pastor, ser um levita de Deus, mas não preocupa-se em consagrar a sua vida. Quantos quer, aleluia, levar a palavra do Senhor, mas pensa que vai levar esta palavra de qualquer maneira. A palavra de Deus, ela sobre nós, ela traz uma responsabilidade. E a palavra do Senhor, ela só vai surgir peso na minha boca e na sua boca, quando houver um compromisso de propósito com Deus. Você não vai ter revelação de Deus, você não vai falar do amor do Senhor e vida vai ser transformada, se você não tiver uma vida de propósito, uma vida de jejum e oração. O apóstolo Paulo, ao passar 3 dias sem ver e sem comer, a Bíblia diz que o Senhor então, a Bíblia diz que existia nessa cidade um certo discípulo por nome de Ananias, e a Bíblia diz então que o Senhor aparece ele em visão e disse: Ananias, e ele diz: eis-me aqui. E o Senhor disse: Ananias, levanta, vai na rua chamada direita, na casa de um certo Judas, porque lá tem um homem orando, o nome dele é Saulo. Vai lá, porque tem um homem lá que está orando. Paulo estava orando neste momento com o joelho no chão. Sabe por quê? Porque ele já tinha entendido o propósito que Deus tinha na vida dele. Ele não esperou. Ele sabia que algo sobrenatural tinha acontecido na vida dele. Cantar por cantar, todo mundo canta. Pregar por pregar, todo mundo prega. Agora tem uma mensagem que transforma a vida, meu irmão. Você vai ter só no jejum e na oração, na consagração com Deus. Não adianta, palavras, por palavra o mundo também fala. Agora falar a palavra de Deus, é preciso ter uma vida separada com o Senhor. Louvar a Deus, todo mundo cantar, todo mundo canta. Mas louvar e ser vida transformada, meu irmão, tem que ter jejum, tem que ter oração, tem que ter separação. Ele estava separado. Quantos estão entendendo nessa noite? Não vai haver milagre, não vai haver cura, não vai haver ressurreição de mortos,
se a igreja não clamar e não buscar o Senhor. É preciso nós mudar a nossa mentalidade. Nós queremos viver aqui, somos um povo escolhido, só que nós queremos passar a nossa eternidade na terra. A igreja que foi chamada para morar no céu, quer morar na terra. Nós temos que esquecer a terra, nós estamos aqui de passagem. É preciso nós sofrermos as dores que Jesus sofreu. É preciso passar o que os apóstolos passaram, para começar a surgir então um movimento diferente no meio da igreja de Cristo. É preciso sofrer perseguições, se padecer, para então começar a surgir aquilo que o Senhor tem para fazer na vida daqueles que estão lá fora. Não dá para nós fugirmos da realidade. Essa é a realidade da igreja de Cristo. Esta é a realidade da igreja que o Senhor fundou na terra. Não tem como fazer a diferença neste mundo se eu e você verdadeiramente não buscarmos a face do Senhor, nos colocar na posição que Ele tem para a nossa vida. Algo que me chama a atenção, Ananias aqui, ele é um tipo do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando o Senhor fala com ele, ele levanta e ele vai até onde Saulo está. Se eu e você estivermos posicionados diante de Deus, é claro que o Senhor, ele não tem momento para falar. Deus, ele procura um vaso que ele possa usar na terra. Não tem como nós nos prepararmos. Eu vou preparar agora para o Jesus me usar agora. Eu tenho que me preparar antes. A hora que Jesus vai usar a minha vida, eu não sei. A hora que Ele vai me usar, eu não sei. Mas se eu nunca me preparar, Jesus nunca vai usar a minha vida. Ananias está na posição que o Senhor quer. A Bíblia diz que o Senhor, Ele procura sobre a terra um vaso que Ele possa usar. E muitas vezes o Senhor não encontra. Talvez tem gente perto de nós que está morrendo, e o Senhor está doido para usar a minha vida, para levar uma palavra para aquela pessoa. Só que a minha vida talvez não está na posição que Jesus quer para me usar. Deus está procurando vasos que Ele possa usar. Escolhido você é, mas precisa estar na posição. Escolhido eu sou, mas eu preciso estar na posição realmente que o Senhor me quer para eu usar a minha vida neste tempo. Quantos estão entendendo a palavra? Eu sei que para nós é meio chocante, porque nós queremos ouvir palavras doces, mas muitas vezes o Senhor, Ele nos confronta. E eu louvo a Deus porque Deus, Ele tem confrontado a nossa vida nessa casa, porque Ele tem um compromisso com nós, e Deus sabe do potencial de cada um que está aqui. Nós devemos adorar e louvar a Deus, porque o Senhor tem trago palavras genuínas dentro desta igreja. Talvez a sua vida ainda não está na posição, mas Deus, Ele está falando conosco nesta noite. E a Bíblia diz então, que quando Ananias ele chega aonde Paulo está, isso aqui é tremendo, porque quando ele chega onde Saulo está, ele disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, a quem te apareceu no caminho, me enviou a ti, para que eu colocasse as mãos sobre você, e você tornasse a ver. Ele sabia que Paulo era o perseguidor, tanto que ele falou para o Senhor: Senhor, eu já ouvi falar dele, eu estou sabendo que ele está perseguindo a igreja do Senhor lá em Jerusalém, e ele tem carta dos principais para perseguir a igreja aqui. Ananias sabia quem era Saulo. Só que quando o Senhor fala com ele,
quando ele vai ter com Saulo, ele chama ele de irmão, irmão Saulo, porque ele entendeu o que o Senhor tinha na vida daquele homem. Ele entendeu o propósito que o Senhor tinha na vida daquele homem. E quantas vezes nós ficamos velhos na casa de Deus? Quantas vezes nós ficamos aqui anos e anos e não entendemos o propósito que Deus tem na vida do nosso irmão? Através do nosso encontro genuíno com o Senhor, você consegue discernir o que Deus tem na vida do seu irmão. Você não vai levantar para matar, nem para criticar. Você vai levantar para dar a mão. É por isso que nós temos que ter um relacionamento com Deus. É por isso que nós temos que estar frequentemente buscando ao Senhor. Sabe por quê? Quando nós estamos orando, jejuando, consagrando a nossa vida, não há tempo para nós perdermos tempo com aquilo que não presta, que verdadeiramente não edifica a nossa vida. A nossa mente, ela fica voltada para o céu, esperando o momento que o Senhor ele vai falar conosco. A nossa mentalidade, ela fica lá no céu, esperando o momento que o Senhor ele vai nos chamar e nos enviar para um propósito. Não adianta. A vida com Deus é uma vida separada. Nós fomos chamados para ser separados deste mundo. Não para sair do mundo, mas se separar para o Senhor. Aleluia. Eu queria que você se colocasse de pé neste momento.